Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem, quer na GEAP, quer em casa, no home office. Já que nós não podemos nos reunir, ou há uma orientação contrária para que isso aconteça, uma reunião com muitas pessoas, a gente vai adotar esse método também que está sendo feito pelas igrejas. E aqui nós somos uma pequena igreja. Aí na GEAP, nós somos uma pequena igreja. Assim, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês nesse momento em que o planeta vive essa pandemia, essa doença que se alastra, esse vírus que se alastra de forma invisível, como se fosse realmente um exército inimigo atacando de forma silenciosa. E vivemos esse estilo de isolamento forçado, dito pelos órgãos governamentais como essencial para o combate e evitar a proliferação do vírus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está na Carta aos Romanos, no capítulo 1, inicialmente, no versículo 16. Diz assim o texto sagrado: Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No versículo 17, fala: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa frase, o justo viverá pela fé, é desde o Velho Testamento, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque já falou essa célebre frase quando Judá, mais precisamente, estava vivendo um momento de iminência de destruição pelos babilônios. Então essa foi a resposta de Deus para Abacuque naquele momento, porque não havia esperança, o exército ia chegar, Deus já havia garantido que ia trazer juízo sobre a vida de Judá, de todo Judá. Quando a Bíblia fala aqui, porque não me envergonho do Evangelho, se você analisar os textos que falam sobre o Evangelho nada mais é do que a pessoa do próprio Cristo. Ele é o Evangelho. Ele é a boa nova de salvação. E aqui fala de salvação no sentido de salvação eterna, salvação do espírito, da alma. Mas aqui a gente pode também fazer uma inferência e entender que essa salvação aqui também é dos males que nos cercam. É das aflições que vivem sempre ao nosso redor. Esse vírus tem, de certa forma, afastado as pessoas da igreja, de certa forma impedido que as pessoas se reúnam coletivamente para louvar a Deus, para honrar a Deus. Mas eu sei que de tudo Deus traz um ensinamento, traz um proveito, um bom proveito das coisas, que aparentemente até são catastróficas, vão trazer prejuízos, mas Deus transforma todas as coisas em algo bom, em algo que pode trazer benefício. Se você analisar bem, você está tendo a oportunidade de se reunir em família, de estar convivendo com pessoas às vezes que você tinha dificuldade de conviver, com pessoas às vezes que você não conseguia ter um bom relacionamento, apesar de ser um familiar próximo. Mas agora você está sendo obrigado a conviver, a ter que tolerar as pessoas. E se você é um cristão que deseja apregoar o Evangelho, você tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os seus entes queridos. Eu quero dizer para você que a igreja
ela não está em quatro paredes. A igreja são pessoas. Nós somos a igreja, a reunião de pessoas. Você é templo do Espírito Santo, você que professa Cristo. Eu sou templo, todos nós somos templo. E quando nós buscamos a Deus, seja individualmente, seja coletivamente, nós somos a igreja do Senhor, nós temos a capacidade e a autoridade de mudar a realidade do mundo. Apesar de que no próprio capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, o texto continua em sequência do que nós já lemos, falando assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Também no versículo 20 fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Que pessoas são indesculpáveis? As pessoas que praticam a impiedade e a injustiça. E o mundo está cheio de pessoas assim. Não sei se essa moléstia que nós vivemos hoje atualmente nessa pandemia, não sei se essa moléstia já não seria um cumprimento profético de um desfecho final na história da humanidade, um princípio de dores. Eu não posso afirmar isso, mas que de todas as coisas Deus faz uso, ou que Deus julga as nações, Deus julga os povos pelas atitudes, pela infidelidade, pela falta de coerência com a palavra, de desobediência aberta com a palavra. A nossa nação é uma nação que institucionaliza o pecado. Nossa nação é uma nação que debocha dos valores cristãos, com referências para o mundo de um país sem muita moral. Vê-se no carnaval o quanto debocharam de Cristo, o quanto usaram, através dos desfiles, uma diminuição da figura de Cristo, do próprio Deus. Eu queria ler com você também, ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, e eu quero dizer para você e compartilhar esse texto como sendo algo de Deus para você. Romanos 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Qualquer coisa que você venha a padecer agora, se essa for a vontade de Deus para você, que eu acredito que não é, porque você é um servo, você é uma serva, e Deus tem colocado no meu coração que esses males não atingirão os seus. Então, se agarre a essa esperança, porque eu creio que essa esperança é estendida a todos nós que expressamos a nossa fé, que materializamos a nossa fé. E chegou a hora de não apenas nós falarmos da boca para fora, mas a gente começar a viver aquilo que a gente tanto acredita e diz que acredita, que Deus é poderoso para nos dar vitória, seja qual for o ambiente negativo de frustração, de incerteza, Deus é suficiente. Então, primeiramente, se aposse da vitória pela fé. Tome posse que esse mal não chegará à sua casa, ou se ele chegar, ele não vai ser nem percebido.
porque ele vai ser colocado debaixo dos pés do Senhor. Esse vírus, ele está debaixo do senhorio de Cristo. Mas mesmo assim, mesmo que esse vírus venha a afetar você, essa palavra nos garante que esse sofrimento, essa vida que a gente enfrenta, essas dificuldades, elas não podem ser comparadas com aquilo que está reservado para nós, para a igreja. Aqueles que não têm a Deus não têm convicção, não têm esperança, não têm certeza de nada. Aí chegou a hora de eu e você levantarmos a bandeira da fé e dizermos para as pessoas que estão ao nosso redor: tenha fé, que Deus vai e Deus pode livrar da moléstia, da desgraça, porque Deus não reservou a ira para os seus. Quem sabe essa hora agora não é a hora da gente começar a pregar, não é a hora de a gente começar a falar que Deus pode fazer milagre, Deus pode, através do sobrenatural, nos livrar, colocar em nós, ao redor de nós, uma redoma de proteção contra esse inimigo invisível que busca atingir a humanidade. A própria natureza, ela vive no estado de queda. Porque no versículo 19 desse mesmo capítulo 8, fala: a própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Somos eu e você. Esse mundo vai passar por provações, por tribulações, e tribulações